Lucas, capítulo 5, versículos 27 até o 32 diz: Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. No ano de 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar como evangelista em um centro de reabilitação de adictos em álcool e entorpecentes na cidade de Biguaçu, estado de Santa Catarina. Meu papel lá era apoiar 2 vezes na semana a equipe daquele lugar na área do ensino bíblico e aconselhamento dos internos. Foi uma experiência de um ano, onde eu pude ouvir, aconselhar, orientar e até mesmo repreender alguns em suas práticas nocivas a eles mesmos e aos demais. Um momento muito bom que tínhamos era o pós-estudo bíblico. Como eles seguiam uma agenda rotineira, pré-ordenada, nós encaixávamos então o horário do café da tarde para depois do meu encontro com eles. Ali, eu e mais algumas pessoas da equipe daquele centro sentávamos lado a lado com os internos para comermos juntos a mesma comida, o mesmo café, a mesma refeição. Outro detalhe interessante é que, como o centro dependia de subvenções e a ajuda de comércios, mercados e padarias, o alimento que comíamos ali muitas vezes não era o pãozinho do dia, nem o bolo feito na hora, mas um pão que já estava na padaria há uns 2 dias, um bolo meio murcho, mas ainda em boas condições sim de consumo. A questão toda era ver a alegria no rosto daqueles rapazes. Muitos deles tinham vindo diretamente da rua e agora eles podiam ter um pouco para comer. Para muitos de nós, que diariamente temos a bênção e a alegria de poder comer um bom prato de arroz com feijão e de bônus um bom pedaço de carne, quem sabe até um docinho depois do almoço, talvez nós não tenhamos a noção real do que é passar fome ou estar carente de alimento e não ter de onde tirar. Portanto, devemos agradecer a Deus por podermos nos alimentar todos os dias. Mas você pode imaginar a alegria de alguém que está faminto, não tem condições de comprar alimentos e receber uma ajuda a fim de poder ter o que comer? Assim era com aqueles caras do centro de reabilitação. Aos olhos da sociedade, muitos imundos, mal cheirosos, esquecidos, literalmente famintos. Ao sentarem naquela mesa conosco, podíamos ver os olhos deles brilhando pelo alimento. Um deles, um senhor, ele tinha um problema na sua perna, ele mancava. Esse problema era causado pela sua adicção ao álcool. Certa vez, ele disse para uma das coordenadoras: Mesmo que eu me recupere, nunca mais quero sair daqui. Aqui eu sou gente. Um outro detalhe importante dessa experiência: aproximadamente uns 90% dos internos já tinham passado por alguma igreja. Muitos deles até mesmo tinham sido liderança em algumas daquelas igrejas. O texto que lemos apresenta o seguinte quadro: Jesus está na cidade de Cafarnaum, ali ele fez milagres físicos, o que atraiu a atenção das pessoas que vinham até ele em busca de cura e conforto para suas vidas. Então Jesus, em sua rotina ali naquela cidade, está passando próximo ao estabelecimento da coletoria de impostos e vê um rapaz chamado Levi. Jesus chama Levi para segui-lo, então o texto nos conta que o rapaz deixou o seu posto de trabalho e passou a seguir Jesus. Perceba, não houve nada além de um chamado. O texto não apresenta em nenhum momento algum relato de que Levi se opôs ou titubeou em seguir Jesus. Ele simplesmente levantou e foi. A seguir, naquele mesmo dia, Levi oferece um banquete muito farto, cheio de comidas e bebidas a Jesus e outras pessoas, incluindo muitos publicanos. Podemos imaginar essa festa ao redor da mesa? Uma refeição muito boa, pessoas conversando, sorrindo, comemorando. Mas o texto também relata que ali estavam uns estraga-festas, chamados fariseus, junto com seus escribas, os quais começaram a murmurar contra os amigos discípulos de Jesus, questionando por que eles estavam se misturando e, pior, comendo com publicanos e pecadores.
Publicanos e pecadores, gente da pior estipe pela mentalidade cultural judaica da época. Afinal, publicanos eram judeus que trabalhavam a serviço do Império Romano e cobravam os impostos, muitos deles corruptos. Aproveitavam-se do seu cargo e aumentavam os valores e retinham o excedente para si mesmos. Os pecadores também não valiam nada, segundo os fariseus, já que os tais eram pessoas que não se amoldavam às suas regras, muitas inventadas por eles mesmos e acrescidos à lei. Jesus então ilustra o porquê dele e seus discípulos estarem ali, de forma a aplicar-lhes uma grande lição e expor-lhes a sua religiosidade. Jesus diz que não veio para aqueles que se consideram santos e limpos, segundo seus próprios padrões, mas veio para chamar aqueles que necessitam de arrependimento. O problema para os fariseus não era a festa em si, pois eles sabiam que o reino de Deus seria uma festa, afinal, eles eram exímios leitores das Escrituras e a conheciam. O problema era a lista de convidados daquele banquete, já que os judeus aguardavam um dia em que Deus derrotaria os romanos e restabeleceria o seu reino. Então eles esperavam uma guerra não somente de judeus contra romanos, mas de Deus contra os romanos. E já que os publicanos eram judeus que optaram em colaborar com o Império Romano, o que os judeus esperavam era que, porque os publicanos eram traidores do seu povo, eles também fossem destruídos por Deus, pois eles eram inimigos de Deus. E o que encontramos no texto? Deus comendo com seus inimigos. Observe o que diz o célebre estudioso do Novo Testamento, Dr. Scott Bart. Ele diz o seguinte: seria difícil superestimar a importância da comunhão à mesa para as culturas da bacia mediterrânea no primeiro século da nossa era. As refeições eram muito mais que ocasiões para indivíduos consumirem alimento. Ser recebido em uma mesa com o propósito de comer com outra pessoa tinha se tornado uma cerimônia ricamente simbólica de amizade, intimidade e unidade. Assim, traição ou infidelidade contra alguém que tinha dividido a mesa era visto como algo particularmente repreensível. Por outro lado, quando essas pessoas estavam afastadas, um convite para comer abria caminho para a reconciliação. Conforme também diz a antropóloga Mary Douglas, as refeições representavam marcos territoriais. Elas marcam os limites entre diferentes níveis de intimidade e aceitação. As leis judaicas, por sua vez, não somente simbolizavam marcos culturais, elas também os criavam. Não era fácil para um judeu comer com gentios. Possivelmente, raramente algum judeu comeu com um gentil nos tempos de Jesus. Mas é interessante observar que a própria Escritura já apontava, lá no profeta Isaías, no capítulo 25, que Deus, em sua misericórdia, inclui em sua graça pessoas de todas as nações, todos os rostos e toda a terra, e isso ilustrado pelo profeta como um grande banquete festivo. Já os judeus, talvez, quisessem preferir pensar esse texto apenas para um banquete lá no futuro, e não já para os seus dias como Jesus estava fazendo. O judaísmo do primeiro século, nos dias de Jesus, trazia as leis alimentares, ainda mais detalhadas e criavam limites ainda mais fortes, dentro do judaísmo como fora dele. Os fariseus acreditavam que Israel tinha de ser puro antes de que pudesse ser restaurado. O movimento farisaico buscava estender as leis de pureza para dentro de suas casas. Eles exortavam que todos os judeus observassem o código de pureza da Torá, exigido apenas para sacerdotes e isso durante o ano todo. Por conta disso, consideravam as mesas de suas casas como substitutos do altar do Templo de Jerusalém. Esforçavam-se então para manter em seus lares e entre seus colegas de refeição a condição de pureza exigida dos sacerdotes a serviço do templo. Na mentalidade dos fariseus, eles esperavam pelo tempo em que todo Israel viveria em tal estado de santidade, sem o qual seria impossível Israel ser futuramente abençoado por Deus. Percebe-se então a sutileza e a deturpação na consciência deles com relação à graça de Deus, já que esta não depende de obras humanas, mas exclusivamente do querer divino. Um detalhe a ser observado também na leitura de Lucas é que ele descreve os companheiros de Jesus naquela mesa como publicanos e outros, ou outras pessoas. São os fariseus que chamam de publicanos e pecadores aquelas pessoas. A mensagem dos fariseus é clara.
Esses outros não estão à altura dos padrões de pureza esperado por eles. Então, podemos pensar que a questão central do judaísmo nos dias de Jesus era: com quem eu posso comer? Para os fariseus, fazer uma refeição era fazer teologia. Jesus, ao responder à murmuração daqueles homens, lhes deu tanto uma nova resposta quanto abalou completamente a mentalidade deles, pois, ao não responder conforme eles esperavam, talvez esperavam até que Jesus se arrependesse naquele momento e deixasse aquela mesa, Jesus tornou o argumento deles irrelevante. Em outra ocasião, também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Jesus é convidado por um fariseu para ir até sua casa para comer. Ao chegar lá, propositalmente Jesus não lavou as mãos antes de comer. Para os fariseus, aquela atitude era culturalmente o equivalente a recusar um aperto de mão. E ainda, quando questionado, Jesus chama o anfitrião de sujo e louco. Em qualquer cultura, chamar alguém de sujo e louco é uma atitude rude, não é verdade? Mas aqui vemos Jesus procurando briga mesmo com o sistema farisaico. Pois ele, em outras palavras, disse àquele homem que o sistema de crenças dele fedia e estava sujo pela maldade e cobiça. Este não é o Jesus manso e humilde, mas um Jesus muito bravo com a religiosidade e falta de compreensão da graça divina. Os fariseus sabiam, pelo sistema deles, que se você desse um prato de comida ao pobre, o prato se tornava impuro, porque o pobre era o grande mal lavado, que não fazia limpeza cerimonial, segundo eles. Mas Jesus diz que o prato torna-se limpo porque expressa amor. A pureza que conta encontra-se no coração, conforme ele diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Jesus vai mais além em sua crítica ao legalismo farisaico, pois aponta que aqueles que são exteriormente respeitáveis são muitas vezes sepulturas ocas. O que Jesus está mostrando em todos esses momentos é que o efeito dessa limpeza ritual, da mesa, dos seus utensílios, não era apenas criar barreiras com os gentios, mas também para o pobre. A elite religiosa tinha criado um sistema de respeitabilidade moral que apenas os ricos podiam ter esperança de manter, já que possuíam recursos e tempo para fazer toda a limpeza ritual exigida. A espiritualidade dos fariseus era uma espiritualidade elitista. Perceba que hoje a igreja pode cometer esse mesmo pecado, quando as expectativas estão voltadas para o vestuário, o comportamento, a instrução, a pontualidade. Tudo isso pode excluir as pessoas desfavorecidas de recursos. Os mestres da lei criaram um sistema que lhes permitia sentirem-se superiores e então, como apontou Jesus em Lucas 11:46, eles não levantavam um dedo para ajudar os outros. Hoje em dia, isso pode continuar acontecendo no meio da igreja. Os fariseus de hoje talvez condenem os pobres por suas famílias disfuncionais, mas não levantam um dedo para ajudá-las, já que dizem eles, isso não é problema meu. E aqui não estamos defendendo famílias disfuncionais, como se isso não fosse um problema social real, porque é. Mas a igreja não pode condenar essas coisas à distância. Isso é legalismo, o mesmo dos fariseus da época de Jesus, quando nós, como igreja, vemos um problema, uma disfuncionalidade nas famílias, na sociedade, nós não podemos simplesmente apontar o dedo e dizermos, isso não é problema meu, deixa eles para lá. Não, eu preciso, como discípulo de Jesus, agente da graça de Deus aqui, uma pessoa que senta à mesa com Jesus. Eu preciso ser um agente de transformação na sociedade, eu preciso ser um agente da graça, porque somente a graça transforma o coração do pecado e traz solução aos problemas, sejam eles sociais ou de qualquer área. Nós devemos nos aproximar das pessoas, proclamando e demonstrando a graça transformadora de Deus. Os fariseus de hoje em dia são aqueles que têm a palavra, mas a escondem. Formalmente eles honram a palavra, mas suas práticas apontam que eles ignoram o que a palavra diz, ficando do lado daqueles que mataram os profetas. Quantos púlpitos de igrejas e, por consequência, a prática dos membros dessa igreja estão agindo de forma farisaica, ensinando os crentes a serem exteriormente morais, mas não têm atingido o coração dessas pessoas para que, de fato, o coração seja mudado pelo Evangelho. Um coração não transformado pelo Evangelho não terá condições de mover-se pela graça de Deus nesse mundo e acabará por optar viver uma espiritualidade vazia, sem sentido, que não se importa com o outro, apenas consigo mesmo. Logo,
não conseguirá dividir a mesa com ninguém, mas um coração restaurado e transformado por Jesus olhará o outro não como mais um mísero pecador, mas olhará o outro como um pecador carente da graça de Deus, como eu sou, indigno de sentar-se à mesa com Jesus, mas convidado por ele para estar ali comendo. A festa na casa de Levi nos mostra que, a despeito da religiosidade e falsa espiritualidade que muitos vivem, a graça de Deus vira tudo de cabeça para baixo. Um tempo antes do banquete na casa de Levi, Jesus havia curado um leproso. Ninguém podia tocar um leproso, pois, segundo as leis levíticas de pureza, essa pessoa que tocasse um leproso se tornaria impura. Mas ao invés de Jesus tornar-se impuro, a lepra daquele homem que foi purificada. Jesus não está desrespeitando ou rejeitando as leis de pureza escritas lá no Velho Testamento, mas mostrando que nele elas estão se cumprindo, pois afinal, somente Deus pode curar e tornar alguém puro. Os rituais, objetos e formas daquela lei agora estão sendo substituídos na história humana por aquele para quem elas apontavam. Também, antes da festa, Jesus cura um paralítico, mas não somente cura sua paralisia, mas diz que os pecados daquele homem estão perdoados. O perdão na lei centralizava-se nos rituais do templo. Agora está ali presencialmente alguém que tem poder e pode dizer: os teus pecados estão perdoados. Na festa de Levi, os fariseus que esperavam um libertador questionaram do porquê aquele rabino e os seus alunos estarem ali com aquele tipinho de gente. Mas imagine a cena: naquela mesa está sentado alguém que é o próprio libertador, o Messias misericordioso. Ele não é uma reforma do sistema antigo que os religiosos ainda viviam. Ele era algo novo, pois a graça não pode ser costurada com autojustificação e presunção. Deus veio para o seu povo e seu reino. O seu reino está nascendo. Assim, o jejum dá lugar ao banquete. Suas refeições são comidas com alegria. Deus é gracioso. Em Jesus, ele está fazendo algo tão novo e tão gracioso que nos pega de surpresa. De fato, é tão gracioso que nos escandaliza, assim como escandalizou aqueles fariseus. Como pode um Deus santo sentar-se à mesa com pecadores? Como pode um Deus santo me convidar para comer junto com ele? Como pode um Deus santo apresentar-se como o pão da vida? Esse é Deus. Ele escolhe todos os tipos errados de pessoas para transformá-las segundo a sua própria imagem, e isso exclusivamente por sua graça. Onde? Ao redor da mesa. Venha sentar-se à mesa com Jesus para alimentar-se da sua graça.